Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, estamos aqui reativando a nossa playlist de política. Eu gostaria de lhe pedir desde já para que dê um like no nosso vídeo, para que ele seja mais recomendado pelo YouTube, para que possamos atrair uma nova audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva como mecanismo de fidelização às nossas ideias e ative o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos. Gente, eu venho aqui para colocar o seguinte tema em questão. Botafogo é o ventríloco de Dória contra o Bozo. Ou seja, Bozonase corre perigo. E este vídeo ele não é específico para o campo progressista. Ele também serve como um instrumento de reflexão para o campo que apoia o Bolsonaro. Eu queria que vocês, que são eleitores do Bolsonaro e que vão assistir esse vídeo, que possam refletir sobre algumas observações que eu vou colocar aqui, sem prejuízo das críticas bem fundamentadas que eu tenho em relação ao presidente da República, certo? Então é um vídeo que não se reduz à análise do campo progressista. O campo conservador também pode analisar esse vídeo e, dentro de uma honestidade intelectual, ver se eu tenho razão ou não. Mas usem o aspecto racional, não sejam irracíveis nas suas análises, ok, gente? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que colocar para introduzir o vídeo, tá? O nosso presidente é incompetente, né? Inquestionavelmente incompetente. Primeiro, né, que falta decoro do presidente da República no cargo que ele ocupa. Qual é a ausência de decoro? Ela reside no quê? No episódio do Golden Shower, né, da chuva dourada, que ele, de maneira irresponsável, na qualidade de um presidente da República, compartilha numa rede social o vídeo de um homem introduzindo seu dedo no ânus e o outro urinando em cima dele. Totalmente desprezível essa postura infantil do presidente da República. Mas eu não vou me reduzir ao episódio do Golden Shower, não. Eu vou falar de outras ações que têm sido efetuadas pelo presidente da República e que fogem muito do decoro que exige o cargo do qual ele ocupa, né? Uma dessas ações é justamente essa mania de ficar tuitando toda hora. Tudo que ele faz, pro bem ou pro mal, ele tuita. Ele realmente é um cara que está dissonante de tudo que o cargo que ele ocupa exige, né? Ele está dissonante de todo um ritual formal que se exige de um presidente da República. E não só isso, né? Ele é um desastre diplomático, né? Desastre diplomático quando perde, né, a venda da soja para a China em relação aos Estados Unidos. Então a China agora compra a soja dos Estados Unidos. Isso é um grande prejuízo comercial para o Brasil. Ele é um desastre diplomático quando ele, por questões de influência moral e religiosa, declara que reconhece Jerusalém como capital de Israel e, em represália, o mundo árabe, o terceiro maior parceiro comercial em conjunto do Brasil, em retaliação, decide diminuir a sua compra da carne brasileira. Ou seja, nós passamos a importar 90% a menos daquilo que nós importávamos. Ou seja, aos poucos, nesse processo, os árabes vão acabar abandonando as relações comerciais para o Brasil. Está se desenhando um processo de transição para que os árabes nos abandonem comercialmente. E o Brasil era uma saída para os árabes. A carne deles, que é uma carne especial, que é cortada inclusive em direção à Meca, é uma carne que o Brasil tem tido o cuidado de produzir há muitas décadas. As relações comerciais com os árabes sempre foram amistosas, né? E agora, por uma picuinha diplomática, por uma questão de influência ideológica, e ele criticava tanto a esquerda, que a esquerda governava viciada de ideologia, muito pelo contrário, o PT, quando esteve no governo, ele dialogou com muitos políticos de direita, declaradamente capitalistas no mundo, porque, em primeiro lugar, no sentido pragmático, estavam as relações comerciais brasileiras e o superávit na balança comercial. E parece que o nosso presidente da República, num gesto de influência ideológica, está prejudicando o nosso superávit comercial nessa ação contra os árabes.
E os árabes, em retaliação, não estão comprando mais a nossa carne. E estamos perdendo um grande parceiro comercial. Tá certo? Outro ponto importante, essa subserviência ao Trump, aos Estados Unidos, uma subserviência também de natureza ideológica, onde o Brasil não marca posição, ele se declara inferior, ele deixa bem claro que quem manda no mundo ocidental é os Estados Unidos e que o Brasil é apenas uma peça desse jogo no qual os Estados Unidos lidera. O Brasil é declaradamente inferior, ele se autodeclara subserviente a uma outra nação. Cadê a nossa soberania? Foi jogada no lixo? E outro ponto importante, o isolamento da União Europeia. O Brasil, com o governo protofascista de Bolsonaro, está conseguindo ganhar a antipatia dos principais líderes europeus. E o isolamento em relação à União Europeia, também em relação à questão comercial, é questão de meses, infelizmente. Além da questão diplomática, do qual o presidente nos deixou em apuros, também tem a questão da briga interna que existe dentro do PSL, entre os grupos que são ligados ao pseudo-filósofo Olavo de Carvalho e os grupos mais pragmáticos que querem dar governabilidade ao presidente. Aliás, Bolsonaro, você que foi um crítico dos partidos de esquerda, dos governos de esquerda que se alinharam ao PMDB, saiba que você vai ter que aderir ao pacto pragmático de governabilidade, sob pena de ver a articulação governamental necessária para colocar suas medidas à frente no Congresso prejudicada. Ok, gente? E mais uma coisa importante também, né? Os ministros do Bolsonaro, né? O Vélez que quer impor uma agenda reacionária nas escolas. A Damares, que é uma inapetente, é uma incapaz, né? Dispensa comentários. O Paulo Guedes, que dentro da sua arrogância, né, decide não dialogar com o Congresso a tal reforma da Previdência malfadonha que ele quer colocar à frente. Né? O Moro, que é um paradoxo, é um incoerente. Alguns anos atrás, por conveniência, né, demonizou as práticas de Caixa 2. Agora, ele relativiza essas mesmas práticas. O Ricardo Salles, que é uma negação no Ministério do Meio Ambiente, e o Onyx Lorenzoni, que para articulador está sendo pior do que o Tiririca como parlamentar. Tá certo? Então, essa introdução que eu fiz do Bolsonaro é para que vocês possam entender o quanto que ele não é levado a sério por quem é mais maduro dentro do processo político. E aí que entra o tema do vídeo, né? Por que o Botafogo, no caso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um ventríloco nas mãos de João Dória? João Dória é pré-candidato à presidência, né? Ele está vindo, né, com esse discurso pró-Bolsonaro, primeiro que foi um discurso que o elegeu governador de São Paulo. Ele precisava ser eleito governador de São Paulo para ter viabilidade política eleitoral daqui a 4 anos. Então, ele foi pragmático. Eu vou apoiar o Bolsonaro da mesma maneira que o Witzel fez aqui no Rio de Janeiro. Por uma questão de conveniência. Preciso estar alinhado a alguém que política eleitoralmente está forte, que tem um capital político eleitoral reconhecidamente consolidado. Apoio ele e, num primeiro momento, eu demonstro uma fidelidade, eu demonstro uma lealdade, para que a população possa enxergar em mim não um oportunista, mas um político que está alinhado com o presidente da República e que não está interessado em prejudicar o seu mandato. Então, esse é o estereótipo que Dória quer vender para a população. Para que depois, mais à frente, quando vier a presidente da República, quando vier a candidata à presidência, já do lado oposto ao do Bolsonaro, possa dizer o seguinte: olha, ninguém pode dizer que eu não apoiei o presidente. Eu apoiava a sua agenda, eu sou a favor da agenda conservadora do presidente, conservadora nos costumes e altamente liberal na economia. Depositei minha confiança e credibilidade nele, porém ele nos decepcionou. E agora me vejo na obrigação, para salvar o país, de apresentar a minha candidatura à presidência da República, porque embora eu concorde com a maioria das medidas da agenda do Bolsonaro, Bolsonaro, não teve competência. Ele foi inapetente enquanto presidente da República para colocar as agendas de reforma à frente. E agora eu, que sou reconhecidamente capaz e competente, vou colocar essas agendas à frente, vou colocar
todo esse aparato reformista para ser votado no Congresso, e eu, João Dório, serei um excelente presidente da República, porque diferente do Bolsonaro, eu não sou incompetente, eu sou um cara cuja a trajetória enquanto empresário depõe a meu favor. Então vejam que o Dória está construindo todo um processo onde hoje ele apoia o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro é inapetente, é frágil politicamente e que a qualquer momento o Congresso vai acabar com a articulação do seu governo. Então, sabendo que é questão de meses o Bolsonaro começar a ser desconstruído no seu governo e perder apoio popular, né? Como é questão de meses, talvez 1 ou 2 anos, o Dória vai construindo em paralelo uma agenda em que depois ele possa apresentar à nação brasileira e dizendo que, diferentemente do Bolsonaro, ele é um cara competente. E quem vai ajudar ele nesse processo? O Rodrigo Maia, o ventríloco. Quem já não percebeu que o Rodrigo Maia está fazendo força para enfrentar o Bolsonaro, que está fazendo de tudo para desarticular o governo do Bozo? Todo mundo já percebeu, qualquer um com um mínimo, tá, de inteligência e de perspicácia, né, no sentido da seara política, que conhece a vida política, sabe que está havendo todo um processo de desconstrução do governo Bolsonaro, capitaneado pelo senhor Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, né, o nosso querido Botafogo, está fazendo isso o quê? Para poder ter o apoio do Dória, para daqui a 4 anos ser candidato a governador do Rio de Janeiro. Ou pelo menos fazer primeiro do pai novamente prefeito daqui a 2 anos, articular para que o PSDB o apoie na cidade do Rio de Janeiro para eleger o pai César Maia prefeito, e se não conseguir, ele, Rodrigo Maia, vir daqui a 4 anos como candidato ao governo do Rio de Janeiro com a chancela do PSDB no Diretório Fluminense. Ou seja, ele vem candidato a governador do Rio de Janeiro em 2022, com o apoio do PSDB do Rio de Janeiro, porque até lá o PSDB, o Dória já vai ter feito uma limpa em todos os PSDBistas históricos, ou seja, os tucanos históricos vão ser expulsos do partido, José Serra, Aécio Neves, essa turma toda que criou o PSDB e que é vista como erva daninha, vai ser espichada do partido pelo Dória, ele toma o controle do partido, num primeiro momento se filia ao governo Bolsonaro e devido à constatada incompetência, aos poucos vai saindo e depois se autoconstrói como candidato à presidência da República. Você que agora está me xingando, você que é eleitor do Bolsonaro, faça uma reflexão, não me xingue não, use um pouco da sua inteligência para refletir se isso que eu estou falando não tem um pouco de lógica, né? Não tem um pouco a ver com o que está acontecendo. E o Dória depois vai vir sim com o discurso da incompetência do Bolsonaro. Ele não vai vir com um discurso contra a agenda liberal conservadora do Bolsonaro. Ele está em consonância com essa agenda, mas diferentemente do Bolsonaro, que não sabe articular e que não aderiu ao pacto pragmático de governabilidade, o Dória vai mostrar que tem competência, já teve como empresário na esfera privada e como governador de São Paulo e antes como prefeito da capital de São Paulo também. E é esse extrato de experiência administrativa que ele vai usar em seu favor em 2022. E é claro, aquele eleitor que é de direita, mas que não tem um perfil tão reacionário e que só votou no Bolsonaro para evitar um mal maior, que seria o PT, esse cara vai acabar abandonando o Bolsonaro, ou seja, esse cara que representa esse eleitorado mais liberal, esse grupo de pessoas, né, que votaram no Bolsonaro mais por conveniência agora em 2018, esse grupo vai abandonar o Bozo e vai aderir ao Dória. É só esperar o processo eleitoral municipal. O Dória vai mostrar a cara dele depois das eleições municipais de 2020. Que aí ele vai começar a se voltar contra o Bolsonaro e vai dizer, ó, vocês não podem dizer que eu fui contra o Bolsonaro. Eu não quis, né, prejudicar o governo dele. Eu poderia ter agido contra, poderia ter usado a imprensa contra o Bolsonaro, mas não, em nenhum momento eu boicotei o governo dele, eu emprestei apoio, mas o Bolsonaro não soube absorver esse apoio, muito pelo contrário, se mostrou um incompetente no sentido da gestão pública e eu, Dória, que sou a solução para corrigir tudo aquilo que de errado o Bolsonaro fez. Esse vai ser o discurso a ser produzido daqui a 4 anos. Se você está duvidando, me cobre daqui a 4 anos. Vamos ver se eu não tenho razão, certo? E o Rodrigo Maia está sendo usado como ventríloco, por quê? Porque ele tem um espaço no Congresso, ele é um cara que tem a confiança e a credibilidade da maioria dos deputados,
E claro, ele é forte dentro do Congresso e ao mesmo tempo ele está se construindo politicamente perante o eleitorado para ser candidato a governador do Rio de Janeiro daqui a 4 anos. Em troca desse apoio do Dória, ele faz todo o jogo sujo para desarticular o governo do Bozo e daqui a 4 anos ele vem cobrar a fatura, que é o apoio do Dória no Rio de Janeiro a ele como governador do estado, e em troca cria-se toda uma estrutura para eleger Dória presidente da República em 2022, porque, repito, esse pessoal que apoia o Bolsonaro hoje, a maioria que o elegeu, que não é reacionário, que não faz parte da agenda protofascista, mas o elegeu para evitar que o PT ganhasse, essa galera vai toda migrar para o Dória. Porque eles não vão votar na esquerda. E como o Dória tem um substrato político maior do que o Amoedo, por exemplo, né? Provavelmente esse pessoal que antes votava no PSDB, abandonou o PSDB, votou no Bolsonaro para evitar que o PT ganhasse, esse mesmo pessoal, certo, vai migrar para o Dória. Tá? Diferentemente de uma minoria que sacraliza a imagem do presidente, que tem influência moral e religiosa nessa questão de divinizar a imagem do Bolsonaro. Eu não estou falando desses, nem dos reacionários que defendem o fratricídio pela política de segurança pública. Eu estou falando de uma maioria que foi importantíssima e fundamental para eleger o Bolsonaro, que é uma maioria que não votaria nele há 1 ano atrás, mas que se viu obrigada a votar nele porque o candidato de oposição a ele era o Haddad, era o PT, então tinha que se evitar um mal maior. E aí votaram no Bolsonaro. Mas esse pessoal vai abandonar o Bolsonaro. Aliás, já está abandonando. Só você ver o percentual de apoio que o governo tem hoje. Todo esse pessoal já está migrando para uma outra opção. E essa opção mais à frente, não tenho dúvidas que será o João Dória. E quem está fazendo um jogo sujo para desconstruir o governo Bolsonaro lá no Congresso, para depois ter algum tipo de ganho político nessa costura, mais à frente, o Rodrigo Maia. Então ele é o grande ventríloco que não à toa tem diuturnamente tentado desestabilizar o governo Bolsonaro para que depois, mais à frente, possa ganhar do Dória um apoio à candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro e, por conseguinte, vai se criar toda uma estrutura a nível nacional para fazer do Dória a solução pelo viés da direita. É um ato de utilidade pública, você que gosta de discutir política, divulgar este vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus contatos, e se você gostou do meu trabalho, se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos.